E ainda falando sobre ciclismo, um padre usa uma bicicleta com sistema de som acoplado para ajudar no trabalho da igreja. Ela é usada para pedir doações de materiais de construção para as obras de uma paróquia em um bairro periférico de Maceió. Vamos conhecer essa história agora. Hoje vamos conhecer um pouco das atividades da Pastoral do Esporte, uma das frentes de trabalho da nossa Igreja Católica e que é pouco falada ou pouco explorada ainda nas dioceses e arquidioceses do Brasil inteiro. Para entendermos um pouco mais dessa pastoral e as ações que já foram realizadas na Pastoral do Esporte da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, vamos conversar agora com Marcos de Maria, ele que é o coordenador da Pastoral do Esporte da Arquidiocese. Marcos, muito boa noite e muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Simone. Boa noite aos telespectadores do Pautas da Igreja. É uma alegria estar com vocês aqui, mais uma vez, para falar dessa pastoral que é tão cara ao meu coração, que é a Pastoral do Esporte Salvador. Obrigado pelo convite. Nossa, que bom. Seja muito bem-vindo. Marcos, a Pastoral do Esporte aí da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, ela é recém-formada, de setembro do ano passado para cá. Quais as atividades que já foram realizadas desde então? Então, em setembro nós fizemos o lançamento oficial, né? Esse trabalho começou um pouquinho antes, lógico, de preparação, de documentos, né? A gente organizando um pouco a parte, vamos dizer assim, burocrática da pastoral, né? O estatuto, a estrutura dela mesma, a estrutura da pastoral como pastoral de nível arquidiocesano. Depois, em setembro, nós fizemos esse lançamento, foi um lançamento oficial, assim, na arquidiocese, onde nós apresentamos a cara da pastoral, os membros da coordenação dessa pastoral também, e as primeiras propostas da pastoral. E agora nós temos, dentro do calendário, né, arquidiocesano, nós precisamos apresentar em dezembro esse calendário com as atividades oficiais da Pastoral do Esporte e fizemos uma antecipação do nosso calendário. A pedido da Arquidiocese, nós fizemos uma integração com a Semana Maior do Salvador, que foi um projeto aqui da Arquidiocese também, de outras programações, de outros eventos promovidos por pastorais, movimentos, grupos e comunidades de uma maneira geral aqui da Arquidiocese, dentro da Semana Santa, né, o que foi chamado de Semana Maior do Salvador. Então, nós fizemos a primeira caminhada de Todos os Santos, que é uma caminhada promovida integralmente pela Pastoral Arquidiocesana do Esporte, aqui em Salvador, que visa justamente mostrar a influência da igreja, de um modo geral, assim, né, na construção da própria cidade, porque se confunde muito a história da arquidiocese, né, a história de Salvador, da Igreja Católica em Salvador, com a história da própria construção da cidade, e que foi se perdendo isso ao longo dos anos, né, essa questão do secularismo mesmo, com esse intuito de afastar um pouco a igreja dessa experiência de construção social, foi fazendo esse distanciamento. Então, a ideia da pastoral era promover uma atividade esportiva, aconteceu no sábado de Aleluia, né, no sábado último, que não perdesse a espiritualidade do próprio sábado, do silêncio, da meditação. Então, foi uma caminhada com passadas esportivas mesmo ali, mas meditando o Santo Terço e passando por pontos aqui numa região que nós chamamos de Cidade Baixa, que é um ponto muito marcante para a história da fé e da religiosidade do povo soteropolitano de uma maneira especial, da Bahia inteira e do Brasil. Que legal, Marcos, que programação maravilhosa. Fala pra gente, qual é a importância da Pastoral do Esporte? Qual é o fundamento, o objetivo, a missão especial dessa pastoral para com o povo de Deus? Então, o esporte em si ele já tem uma função de transmitir e promover valores solidários, né, no meio da sociedade. Então, a gente sempre fala muito sobre isso. Por exemplo, nós temos dois documentos que embasam a pastoral. É um documento chamado Dar o Melhor de Si, que é o primeiro documento lançado pelo Vaticano que fala exclusivamente sobre o esporte como um veículo e ferramenta não só de transformação social, mas também de espiritualidade, né, onde permite trabalhar a espiritualidade. Então, o documento Dar o Melhor de Si, por exemplo, diz que o esporte é uma linguagem universal de solidariedade, de transformação, né, de participação coletiva, né, de crescimento individual e coletivo. Então, a pastoral do esporte ela vem também com esse cunho de unir as duas coisas. A prática da atividade esportiva como essa ferramenta muito forte de transformação social, mas também onde a gente une muito a prática da espiritualidade. O nosso tema, por exemplo, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, né, versículos 24 e 25,
quando São Paulo fala e compara a questão da espiritualidade, da busca com o esporte. Ele diz justamente que corram de tal modo que alcancem o prêmio. E ele ainda conclui dizendo, né, que os atletas, os corredores, eles se esforçam para alcançar uma coroa perecível. Outro objetivo da pastoral também é formar integralmente o indivíduo que faz parte da pastoral. Então, a gente forma, né, com os documentos que dão margem aí à pastoral, que é esse dar o melhor de si, o Evangelho Gaudium, que é a alegria do Evangelho. Então, uma ferramenta muito alegre, que é a prática esportiva, né, que é o esporte que une pessoas, né, pessoas tão diferentes ali, às vezes, no mesmo objetivo, estão unidas ali para torcer pelos seus times, né, como a gente vê na Copa do Mundo, pela seleção. Então, une pessoas tão diferentes, de realidades tão distintas, e assim também é a prática da fé, unir pessoas, irmãs, que esquecem as diferenças ali, porque somos filhos de um único Deus. Marcos, muito obrigada em sua atenção em falar com todos nós. Que Deus abençoe a caminhada da Pastoral do Esporte aí em Salvador. Um forte abraço. Obrigado, Simone. Obrigado a todos da TV Pai Eterno, né? O Pautas da Igreja. Conto com vocês. Logo, logo nós temos novidade da segunda caminhada de Todos os Santos. Vamos ter também aqui o Campeonato dos Coroinhas e da PASCOM, né? Da PASCOM Arquidiocesana. Então, todos os envolvidos no Ministério dos Coroinhas e das pastorais de comunicação de todas as paróquias de Salvador vão viver também esse torneio, que vai ser de um dia inteiro, 3 modalidades esportivas, o futebol, o vôlei e a dança. Então, vou mandar para vocês, para a gente divulgar, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da pastoral. Deus abençoe e obrigado pela acolhida.